Pois é, pessoal. Então, vocês sejam bem-vindos. Nós estamos no perfil marcos.paulo.tma. Eu queria que quem fosse novo no perfil desse um oi aí, desse um salve, falando se é novo. Quem já é antigo de casa, nossos companheiros de live, era quarta, agora é terça, que vocês vão dando um oi aí para nós. Mamãe entrou na live. Mãe A na live Davinha. hoje, hein? E, ó, opa, tudo bom, Diego? Diego. Conversávamos que a gente já Mas tinha você feito. tá travando, Paulo. Hã? Você tá travando. Você que travou pra mim, que não tinha dado nada, não. A sua imagem tá travada. Tá ruim a internet, pessoal? Deem notícia. Eu ouvindo bem. Você travou de novo. Tá rodando a imagem. Conta pra gente Agora, aí como é que tá, pessoal. Dá like se é a minha ou se é a da Paula. Os dois travaram. e agora? Beth, fale aí com a Parece que deu gente. uma melhorada. É? Não, agora tá de boa. Vai. Ambos, ambos os dois travaram. Ah, sim, que beleza. Então, olha só. Não sei se vocês sabem, mas o Marcos e eu somos irmãos. Já estamos na fisioterapia, eu há 20 anos, ele há um pouquinho menos, uns 18. E, na verdade, a única coisa que nós fizemos é atender esse tempo todo. Então, a única coisa que a gente fez nesta vida é atender em consultório, tá? Hoje em dia, o Marcos atende também na UTI, dá Hoje um em dia plantão, né? não, tem 10 anos já também. Já tem, foi quando o Arthur nasceu, né? Olha, tá louco. Quase 10 anos já. Já é um, né? Mas tá bom. Então, pessoal, o intuito é sempre dividir com vocês o conteúdo, a nossa forma de trabalhar, os nossos conceitos. Vocês percebem que a gente bate sempre em algumas teclas, né? Que a gente tem que saber o que está fazendo, a gente tem que saber a origem das dores do paciente. Tratar a origem das dores é fundamental para que a técnica seja efetiva. Vocês vão sempre nos ouvir falar da alta hierarquia. E hoje, por exemplo, a gente perguntava nos stories, né? Quando um paciente chega com dor no ombro, no consultório, o que é que vocês fazem? Obrigada, tem um pessoal falando que gosta muito do trabalho, falando que a gente é top. Obrigada, gente. Top são vocês que ficam aqui escutando a gente falar toda, Terça-feira à toda noite. semana, Vocês que são tá? top. A gente é muito agradecida a vocês. E então vocês sempre nos escutam falar de alta hierarquia. E Marcos e eu nos demos conta que fizemos tantas lives e nunca falamos a respeito de o assunto dessa live, né? Do estômago. A gente quase não tinha ficado falando do estômago. E nós fizemos até umas perguntas. É recorrente dor em ombro aí no consultório de vocês? Aparece muito paciente com dor no ombro, tendinites. É comum? Contem aí para nós se é uma dor e como é que são os resultados de vocês tratando dor no ombro. Sim, conte pra gente aí como que vocês abordam o ombro. Normalmente é comum, né, mãe? Isso. Comum. Muito, muito. Aparece E, muita dor no ombro, né? Impressionante, né? né, e como que normalmente vocês abordam assim? Olhando mais para as articulações próprias do ombro, aquelas 5 articulações ali do complexo, né? Acromoclavicular, esternoclavicular. Ultimamente tem aparecido, nós vamos falar qual é a opinião nossa sobre esse tanto de dor em ombro dos últimos tempos aí. Mais para o final, para não fugir do tema. Mas
Qual que é a abordagem de vocês? Vocês procuram essa alta hierarquia ou não? E quais são os resultados também, né, Paulo? Que meu microfone está baixo? Tá Está bafo. baixo? Eita. Olha aí, mano. E agora? Vê se melhora. Olha lá, sempre era mais o ombro direito, agora tá mais o esquerdo. É. Tá melhor o volume agora ou não? Ou tá baixo? Dei notícia aí do som do Marcos, por favor. Depois do É. TMA, Gisele falando que melhorou muito, facilitou, que bom! Que Vê bom. aí se tá baixo o volume. Se tiver, eu vou tirar o fone. Parece Como que é que agora tá tá? melhor, Marcos. Tá melhor? Uhum. Tá. Porque ficou alto aqui. Beleza. Então, qual que é o resultado, a experiência que vocês têm? Tem bons resultados? O Tá André falou ali que esperando? é, o André falou ali que é limitado. Alguém, a Gisele falou que melhorou depois do TMA. Ombro é um negócio chato, né? De E tratar. agora? Melhor o som? Melhor. Melhorou, né? Aham. Beleza, então. Vou ficar sem esse fone aqui. Oi, Alta Carlinhos. Boa prevalência. noite. Oi, Kátina. Alta prevalência de desordem psicossocial nas dores do ombro. Bastante a gente vai falar, pode falar um pouquinho sobre isso também, tá? E quando a gente perguntava sobre isso, nós, a tendência, a nossa formação é ficar preso na baixa hierarquia. Então, olhar aquilo que o Marcos dizia. Esternoclavicular, cronoclavicular, clavícula, escápula torácica, glenohumeral, ficar por ali. Quando a gente avança um pouquinho mais no estudo da terapia manual, aí o que vai falar? Ó, uma dor no ombro é uma hipermobilidade C5-C6. C5-C6 é supra, infraespinhoso, é o manguito. Aí a gente tem que fazer o quê? Trabalhar a hipomobilidade, C7-T1 ou cervicais altas, pois ainda assim estamos presos à baixa hierarquia e talvez por isso ainda não se tenha bons resultados em ombro, né, Marcos? Sim, porque é aquilo, o corpo ele vai proteger o que é mais vital. A gente sempre fala isso. E a proteção do que é mais vital acontece... Boa noite, Manu. Essa proteção acontece às custas da baixa hierarquia. Então, quando a Paula fala que ocorre uma evolução no pensamento, né? Ocorre uma evolução no pensamento. Ah, beleza. Eu entendi que se até 90 graus, porque foi o que foi me ensinado na osteopatia, em sua grande parte, né? Um dos módulos mais densos que tem na osteopatia é o módulo de ombro. É assim, é tanta técnica, é tanta coisa, é tanta... E tem sempre aquilo, ó, até 90 graus, articulação tal, de 90 a 130, externo A cronoauricular de 130 para cima, escápula Tá. torácica. Isso tudo é muito bom você saber dessas coisas. Não, nenhum conhecimento ele é desnecessário. Quanto mais conhecimento você tiver, mais você vai facilitar para resolver o seu problema. A questão é quando é só isso. A questão é quando você continua abordando essa baixa hierarquia. E essa frustração, muitas vezes, foi que nós experimentamos. Por quê? Ah, beleza, vamos lá, vamos ver cervical. Ah, cervical e hipomobilidade. Ah, hipermobilidade C7T1. Beleza, meti o cacete lá no C7T1. Primeira costela. Primeira costela, porque você tem... E não resolvia. Aquela dor chata, é aquele paciente que a hora que entra no consultório, você fala, oh meu Deus, lá vem uma bursite, lá vem uma dor no ombro e tal. Bom, o que nós queremos dizer para vocês, da nossa experiência e também das relações anatômicas, é que o estômago tem uma relevância muito grande nos casos da dor
da dor no ombro esquerdo? Porque a gente sempre fala da dor no ombro direito, porque o fígado sofre muito mais disfunção do que o estômago. O fígado é um órgão, né? Tanto é que se você for pensar em questão, vamos falar da auto-hierarquia da auto-hierarquia. Um estômago, você pode fazer uma gastrectomia. Você pode viver sem estômago. Mas você não pode viver sem um fígado. Então, é por isso que você vê uma maior incidência de dor no ombro direito do que no ombro esquerdo. E, normalmente, quando tem muita no ombro esquerdo, ela também está relacionada a tórax e tal. Mas nós vamos falar do estômago hoje. E existe uma relação direta do estômago com o ombro esquerdo a partir dos ligamentos que ligam o estômago no diafragma, que são os ligamentos gastrofrênicos. Eu vou até mostrar, Marcos. Eu quero só chamar a atenção de todo mundo que está aqui para vocês verem como que é a nossa educação que nos leva a não prestar atenção nessas coisas. Porque se você abrir o néter, se você abrir o mur e você olhar, você vai ver esses ligamentos. O ligamento gastrofrênico, que o Marcos está falando, ele tem papel de sustentação do estômago, tá? Primeira coisa, um pouquinho assim, de anatomia. O estômago tá, obviamente, ao lado esquerdo. A sua parte mais alta, o fundo, ele tá ali, quinto, sexto espaço intercostal, né, Marcos? Na altura. O estômago, ele pode descer bastante e não ser uma ptose. Tem pessoas mais longilíneas que esse estômago pode estar quase próximo ao sigmoide, tá? Então, o estômago é um órgão grande. Ele tá coberto pelo fígado, ok? Eu vou até... Acho que vai dar para ver, Marcos. Você olha aí, Mário. Olha. Ó, como o fígado cobre o estômago, estão vendo? Então, assim, grande parte do... E isso é importante vocês saberem, hein? A gente falava disso semana passada, né, Marcos? De como o fígado... Ou foi com os nossos alunos, nem sei, já misturei tudo. Mas como... Um segundo, Paulo, vai falando aí. Então, vocês percebem ali, fígado cobre, passa por cima do estômago. Região da curvatura menor do estômago é importantíssima. Você tem os troncos vagais passando por ali, as artérias gástricas. É uma região muito, muito importante porque tem muita inervação neurovegetativa. Outra informação bastante importante sobre o estômago. O estômago sofre uma pressão para cima aspirativa da sua parte superior pela tensão negativa do tórax. A tensão negativa do tórax, que é importante para isso. A pressão negativa do tórax é importante porque ela expande o pulmão, tá? Mas essa pressão negativa, ela tende a fazer uma subida do estômago. A sustentação das vísceras abdominais também. Exato. Então, o estômago, por isso a gente tem as tendências às hérnias de hiato. E a parte baixa do estômago é atraída para baixo pela pressão positiva do abdômen, tá? Então, o estômago constantemente é puxado para cima e puxado para baixo. Então, ele sofre muitas tensões. Qualquer desequilíbrio que eu tenha aí, esse estômago vai sofrer. E qual é o ligamento que tem um grande papel de sustentação aí? O gastrofrênico, ele é um ligamento mesmo, ele tem um papel de sustentação. Olha a quantidade de conexões do estômago. O aumento menor, que aí você tem o ligamento hepatogástrico, quer dizer, do estômago com o fígado, do estômago com o fígado e o duodeno, e no ligamento hepatoduodenal vai ducto colédoco, artéria hepática e veia porta. Então, percebam como a curvatura menor tem grande importância. Aqui, aumento maior, né? Aumento maior. Aqui você vai ter esse é o gastrofrênico, ó. Esse é o gastroesplênico, com o baço.
e aqui você tem gastrofrênico. O gastrofrênico, na verdade, ele se mistura com coronário. Vocês lembram que liga fígado ao diafragma. Então, eles estão todos muito unidos. Só falar um negócio aqui, Paula, sobre o sistema de pressão. Não sei se vocês sabem, mas as pressões do corpo é que mantém as vísceras na posição. Por exemplo, quando você pega a pressão do tórax, ela é negativa, ela é mais ou menos menos 5 centímetros de água. Quando você sai do diafragma para o abdômen, você pode dividir o abdômen em 3 partes. Uma parte superior, que é onde estão as vísceras abdominais altas, fígado, estômago, que a pressão é por volta de 5, de 10, de 5 a 10 positivo. Então, como que acontece o sistema de pressão? Sempre do negativo puxando para o positivo, né? Então, menos 5, 5, ali ao nível do estômago, do umbigo, nós temos uma pressão ali por volta de 10 positivo, ou seja, 5, 10, 5 é menor. Então, puxa essa para cima. E lá as vísceras pélvicas na faixa de 15 positivo. Então, menos 5, 5, 10 e 15. Então, era isso que a Paula falava. Desse sofrimento. Se houver uma disfunção aí, você vai gerar um estresse nesse estômago que vai gerar estresse nesses ligamentos que a Paula estava falando. Por exemplo, estresse poderiam ser esse. Esse paciente tem uma pneumonia. Afeta o tórax, afeta a pressão negativa. Ou uma cesárea. Eu tenho mais tração inferior. Entenderam? Então, como é importante como esses tecidos têm continuidade. Então, a relação que nós queremos trazer, porque vocês percebem que é muito amplo, existe muita informação que a gente não se dá conta, e nós queremos trazer esse ponto do ligamento gastrofrênico. Porque aí nós vamos relacionar quem? O frênico, o nervo frênico, que é a rama C3, C4, C5. E aí a cápsula do ombro tem também essa inervação, C5, C6. Então, você tem, por essa via do frênico, pacientes com problema de estômago desenvolverem dor em ombro esquerdo por causa desse ligamento. Aí você lembra, é o ligamento gastrofrênico contínuo com o coronário do fígado e contínuo com o frenopericárdico. Tá? Então, existe mesmo essa... Um irrita o outro. Uma faixa de... Uma víscera irritando a outra. Outra conexão que existe também do nervo frênico, eu não sei se vocês sabem, mas no desenvolvimento embrionário, o desenrolar do peritônio, ele parte do estômago. Então, quando você tem disfunção de peritônio, uma víscera que sofre muito é o estômago. Por quê? Porque o estômago, se você for ver, ele tem o aumento menor, que é um desdobramento do peritônio, que liga com o fígado. Ele vai ter o aumento maior, que é um meso, que vai... Cólon transverso. Com o cólon, tem um mesocólon transverso, e tem... Então, ele é um órgão que ele, além de ser oco, ele sofre, por exemplo, tensão aqui, aqui, aqui. E esse peritônio, a parte sensitiva dele também é inervada pelo nervo frênico. Então, assim, quando você... Subdiafragmática, né? Parte subdiafragmática do peritônio é inervada por ela. Então, quando você tem uma disfunção visceral, né, principalmente fígado e estômago, o fígado pela cápsula de Gleason, né? A gente sabe que a cápsula de Gleason é inervada também pelo nervo frênico. O que acontece? Você vai ter... você vai irritar esse nervo. Você vai mandar uma mensagem de que algo não está bom, né? E isso vai gerar essa disfunção na cápsula. Aí lembrando que o músculo subclávio, ele também troca fibras com o nervo. A inervação do subclávio também troca fibras com uma rama acessória do frênico. A rama C5, C6 ali.
O frênico é C3, C4 principalmente, e C5, e o subclávio é inervado por C5 e C6. Então, tem algumas fibras que compartilham. Então, você vai ter o espasmo também do nervo frênico a partir da disfunção de estômago. Aí a gente entra na mesma questão lá do lado direito, do músculo subclávio. Altera a clavícula, né? Você altera a posição da clavícula, uma posição da clavícula, você vai gerar uma hipermobilidade no ombro, né? Você vai ter todas as coisas que você tem pensando na baixa hierarquia. Você vai ter uma disfunção, uma irritação de C5 e C6, você vai ter uma fixação de C7T1, você vai ter uma fixação do nervo vago à esquerda. Por quê? Porque quando o nervo vago entra na cavidade torácica, como que ele sai da cavidade torácica? Ele se enrola no esôfago. O nervo vago esquerdo conecta na parede anterior esquerda do esôfago e o direito do lado direito do esôfago, a parede anterior. E eles vão sair pelo esôfago para o abdômen. Então, a junção gastroesofágica, que é onde, né, uma zona de importante conflito para o corpo, ela vai irritar o vago. Aí você vai ter disfunção de cervical alta, da região de C0, C1, C2, à esquerda. Então, aí você já vai gerando uma série de adaptações, uma fixação de C1 lá, a hipermobilidade de C7, ou de C5, C6, a fixação de C7T1. E primeira costela, gente, não vai mexer. Porque a primeira costela, ela precisa bloquear, né? Ela precisa bloquear para poder proteger ali cúpula pleural, o que é mais importante. Então, isso vai gerar disfunção no ombro esquerdo, a partir do estômago, né? E outra coisa é que isso são as observações que a gente vai fazendo nesses pacientes. Um músculo também que eu observo que se contrai muito para proteger, e aí mecanicamente, para diminuir a quantidade de tensão na víscera, é o peitoral menor. E aí é muito comum ver pacientes com cervicobraquialgia, com irradiação nos 2 últimos dedos, dormência, formigamento, terem essa compressão por espasmo do peitoral menor, e a causa do espasmo do peitoral menor ser a proteção do estômago. Isso também cria esse desarranjo, porque se você tem um bloqueio do peitoral menor, você tem uma anteriorização da cabeça, né, do húmero, e você não vai conseguir realizar os movimentos com liberdade, e o paciente pode ter dor no ombro. Então, agora, uma coisa que eu quero falar com vocês aqui, o título da live lá falava sobre refluxo, né? O refluxo gastroesofágico. O refluxo gastroesofágico, meus amigos, não é causa de nada, ele é sintoma, tá? Então, por exemplo, um estômago menos móvel por tensões, por exemplo, alterações de pressão, né, o estômago é uma víscera que reage muito ao emocional, no final nós vamos falar disso, mas a acidez aumentada, a disfunção do estômago, ela é sempre secundária. Ela é secundária ao quê? A alteração do intestino, a partir da quebra do epitélio intestinal, e eu gosto de explicar isso pensando, bom, tanto o estômago quanto o intestino, eles fazem parte do sistema imune inato, né? O sistema imune inato, ele é uma barreira. Qual que é a barreira? A primeira função do sistema imune inato é de barreira. Qual que é a função do suco gástrico? Ele é uma barreira. 90% das bactérias ingeridas morrem no suco gástrico, né? Qual que é a segunda barreira que nós temos? Qual que é a barreira que nós temos depois do estômago? O intestino, né? E o intestino é uma barreira que é muito facilmente rompida, dependendo da alimentação. A partir do momento que você rompe a barreira do intestino, isso é ninguém fala, isso é uma percepção minha de pau.
Qual que é a estratégia que você teria para minimizar os efeitos causados pelo rompimento da barreira do intestino? Se a minha próxima barreira está mais fraca, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que matar o máximo de coisas aqui em cima para que chegue menos coisa lá embaixo, porque a barreira lá já não está conseguindo suportar. Então, o corpo faz o quê? Aumenta a acidez desse suco gástrico. Fica mais ácido, né? O problema é que quando você tem lesão no intestino, automaticamente você vai ter disfunção no fígado. E aí, via sistema porta-hepático, pelas conexões porto-cavas, nós vamos ter um refluxo de sangue do fígado para as veias gástricas que estão... as veias esofágicas que circundam o esôfago. E o que você tem que pensar é o seguinte: na hora que eu for fechar o esôfago, se eu tenho veias que estão engurgitadas aqui, a hora que eu vou fechar, essas veias não vão permitir que o esôfago feche. Aí o que você vai ter? Um suco gástrico mais ácido junto com o esôfago que não fecha. Isso vai dar o quê? Refluxo. O sintoma é o refluxo. Mas, na verdade, o refluxo é uma manifestação do problema. E por que isso vai gerar... o refluxo vai gerar o quê? Por exemplo, uma úlcera. Porque esse estômago, por causa de todas essas tensões, vai estar menos móvel. E é a mobilidade do estômago que faz drenar, através do suco gástrico, faz drenar. Aí ele está menos móvel, esse suco fica parado. Então é isso, que nós temos que ter isso. Então adianta tomar o omeprazol? Não. Quando o seu paciente chegar no consultório e falar que está com azia, você já tem que pensar que provavelmente tem um fígado que não funciona bem, que ele está inflamado e tem um intestino que não funciona bem. E que isso pode muito bem gerar uma disfunção no ombro esquerdo, por irritação, por exemplo, da junção gastroesofágica. E é isso que a gente fala com vocês. O paciente, para nós, os pacientes já chegam com a queixa do estômago? Já. Os pacientes já conhecem o nosso trabalho, já vêm buscar o nosso trabalho e falam: nossa, Marcos, tô com um refluxo, cara, meu refluxo piorou, eu tô com muita azia, tô com muita queimação. Os nossos pacientes já chegam assim? Já. Mas normalmente esse paciente chega como no seu consultório? Com dor no ombro esquerdo, com uma tendinite que nada melhora. Você pode tratar, pode equilibrar, pode fortalecer e não melhora, tá? Por isso é bastante importante ter este pensamento avançado e ter esse pensamento da auto-hierarquia. Outra coisa, esse mesmo paciente que vem com essa dor no ombro esquerdo e você já percebeu que é o estômago, o que mais que ele pode apresentar? O Marcos já deu algumas dicas. Cervicalgia esquerda, dor de cabeça esquerda, dor na nuca, ele pode vir com dor retroesternal, ele pode vir com dorsalgia média. Lembrem que a região simpática de estômago, T4, T6, T4, T5, T6, então é um paciente que pode vir com uma anterioridade, né, Márcio? Uma anterioridade torácica e uma dorsalgia, tá? As possibilidades são inúmeras. Se você pensar que a junção gastroesofágica, a altura dela está a nível de T11, T12, ali também está o pilar do diafragma. Esse é um dos motivos pelo qual a região de L1 e L2 na lombar são as regiões mais hipomóveis. Né? Então, se você tiver uma disfunção importante aí, isso pode gerar, por exemplo, até dor lombar, por causa dessa hipomobilidade gerando uma sobrecarga. Não é a via principal, tá? Muitas vezes a dor lombar tem a ver mesmo com mais embaixo, vísceras pélvicas e tal, essas coisas. Mas a importância para mim que eu vejo do estômago é a transição gastroesofágica, pela quantidade de estruturas vitais que passam ali. Por exemplo, se você quiser tratar um nervo vago, se o paciente está com uma vagotonia, o paciente está nauseado,
está com sudorese, está com tudo. Se você tratar a curvatura menor do estômago, você trata o vago. Porque lembra que eu falei que ele enrola, o nervo vago enrola no esôfago para sair do tórax? Então, agora imagina esse estômago em sofrimento, né? E nem pensemos, né, Paula, nos bariátricos, né? Que pensa a quantidade de disfunção que vai ter ali. Então, isso faz o quê? Isso abre o leque para os nossos atendimentos, que é uma coisa absurda. Marcos, tem uma pergunta aqui. Tem relação de dor no ombro com os dentes? Vi em algum lugar. Dor no ombro com os dentes? Meu Deus. Quem inerva dente é trigêmeo, não é? Dor no ombro com os dentes. É, trigêmeo. Olha, o nervo trigêmeo, ele é um nervo que o Jean-Pierre fala muito dele, Jean-Pierre Barral, do nervo frêneo. Jean-Pierre Barral chega a associar paciente que tem entorses repetidas de tornozelo com disfunções do trigêmeo, tá? Mas isso são as observações dele. Eu não conheço nenhuma via direta, ou assim, alguma conexão que a gente consiga fazer agora. Mas o nervo trigêmeo... Eu posso, para falar que eu sei, é que eu posso inventar uma via aqui agora e tal, mas não é essa a intenção. Eu particularmente não sei. Não. Se alguém souber aí e quiser compartilhar com a gente... Né? Tá bom. Manda para nós. Se você no direct aí, a gente avalia. Mas olhando aqui agora... Deve ser tensão por causa do apertamento? Eu não sei. Mas o ombro... Aí não é o ombro gerando, é a ATM que vai gerar nos dentes, enfim. Se for para fazer uma conexão de apertamento, eu vou usar a sequência miofacial do Luiz de Esteco. A sequência miofacial lateral dele é musculatura da mastigação, tá? Feixe anterior do temporal, masseter, trapézio. Tá? Então, e aí sim a gente tem uma conexão, uma sequência miofacial. Quando a gente trabalha a sequência miofacial de abertura e fechamento, nós trabalhamos feixe anterior do temporal, masseter e trapézio superior. Aí sim, tá? Pode ser, mas eu particularmente posso estar aqui, eu vou estar divagando aí, vou pensar que, por exemplo... Agora que eu falei, eu achei que fez bastante sentido. Uma disfunção de estômago pode gerar uma disfunção de vago, e o vago pode gerar uma alteração da posição do temporal, e aí o músculo temporal, entende? Mas é assim, é uma cadeia pelas possibilidades anatômicas. O que a Paula falou aí para mim faz mais sentido pela conexão miofacial. Certo? Quero falar outra coisa. O estômago... Pode ser, Thaís. Pode. Tudo pode, mas quem é que te conta o que é? O corpo. É isso. É o corpo que te conta, né? Ele vai falar assim, olha, quantas vezes eu já montei uma cadeia linda, maravilhosa na minha cabeça, quando eu chego lá, o corpo mostra outra coisa. Aí você fala, oh, meu Deus, tá bom, vamos lá. Né? Então... Quero dizer outra coisa. Alguém no início da live comentou que o estômago é um órgão que sofre muito com as questões emocionais, os estresses psicossomáticos. Uma das causas disso é que ela é uma víscera oca. E as vísceras ocas se espasmam com grande facilidade. Isso acontece tanto com a vesícula quanto com o estômago, com a bexiga. E o estômago, Jean-Pierre Barral associa o estômago, o fígado é o órgão do eu profundo, do eu comigo mesmo, e o estômago é o órgão do eu social. É o órgão que representa o seu papel social. Então, são os seus estresses profissionais. Ele fala também que é a energia que a gente gasta para cumprir um papel. Por exemplo, no seu consultório, você não pode chegar lá, pistola, brabo, preocupado, soltar os cachorros, a gente tem que dar aquela segurada. Essa energia que você gasta para cumprir o seu papel, ele cria uma tensão no estômago, social e profissional. Por isso,
Homens têm mais problema de estômago, mulheres têm mais problema de intestino. Intestino tem mais a ver com superproteção familiar, excesso de controle, aí as mulheres podem estar nas costas, né? E o estômago tem muito a ver com vida profissional. E vocês já viram nessa vida de Deus um homem com problema no trabalho? Misericórdia, Senhor. Um homem brigado com a mulher, ele não é tão chato e não fica tão mal como quando ele está com problema no trabalho. Ou como quando o cara está desempregado. O papel profissional para o homem, agora mudou muito, né? Está muito equiparado, mas ele é mais pesado para o homem. Então, os homens padecem mais. As mulheres vão sofrer mais do estômago, da digestão, depois que elas entram na menopausa. Porque o que acontece? Aí diminui a produção de ácido clorídrico. Aí você vai ter problemas digestivos. Aí não digere pela falta do ácido. Então, mulheres, a partir da menopausa, vão ter mais disfunção de estômago por isso. Tá? Doutor Rodrigo aqui falou o seguinte, eu sei que paciente com refluxo vago faz conexão com trigêmeo para aumentar a produção de saliva, para proteger o esôfago. Bom, não sabia dessa relação, né? Assim, pode ser, é uma via também, entendeu? Perguntou se tem a mobilização do estômago no TMA. Bom, indiretamente sim. Se você trata o tórax e trata o abdômen, você diminui tensão e estômago, né? Então, se você libera o vago, você diminui tensão no estômago. Trabalha o fígado. Trabalha o fígado, você age diretamente no estômago. Então, quando você trabalha tórax, é por causa do núcleo trigêmeo. É uma via, tá bom? Então, é isso. Outra coisa, vocês perceberam, agora seria um tema para uma próxima live, mas só porque comentamos no começo, a quantidade de gente com disfunção de ombro nesses últimos tempos. Na minha opinião, isso é por causa da Covid, tá? Por quê? Porque gera muita disfunção de tórax. E eu vou te falar, se fígado e ombro pode ter consequências no ombro, se fígado e estômago podem ter, tórax tem todas, pela entrada torácica. Por quê? Quem faz entrada torácica é externo, clavícula, escápula e primeira costela e as cervicais baixas. Ou seja, escápula, clavícula, externo, tudo tem conexão facial, tem conexão muscular, tem conexão com tudo, com o ombro. E todas as disfunções, a experiência que eu tenho tratando é que mesmo a pessoa que não tem disfunção, como tal do vidro fosco ou aquilo lá, tem disfunção na mobilidade do tórax pós-Covid. Então, essa é uma... Eu sou mas devido a estresse familiar. Dá mesmo. Estômago também tem muita relação quando a gente tem conflito. O conflito não é com a gente, o conflito é com alguém, com o outro, com o colega de trabalho, o outro. Quando eu tenho dificuldade com o outro, também costumo estressar bem o estômago. Alguém perguntou ali se TMA tem técnica? Deixa eu contar. Dá um spoiler. Um spoiler não, vou contar uma coisa para vocês. Naquele feed nosso, tem tudo. É verdade. Tem tudo naquele feed. Nós já postamos um vídeo, tá? Esse vídeo sou eu que estou ensinando. Uma técnica de mobilização para o estômago. Você vai fazer todos os movimentos do estômago. Você vai colocar polegar na curvatura menor, os outros dedos na curvatura maior. Você vai mobilizar ele superior, lateral, inferior, medial. Superior, lateral, inferior e medial. E ele tem que estar livre em todos os movimentos, tá? Tem vídeo. Tem vídeo. A Paula ensinou o vídeo dos esfíncter, gente. O estômago tem 2 esfíncter. A carne e o piloro. Então, se você libera a entrada e a saída, o que acontece? Você melhora as disfunções, né, do estômago. Bom, pessoal,
É isso, eu acho, né? Tem alguém que tem alguma Vocês pergunta? querem falar alguma coisa? Pergunta. Aquele feed tem tudo, meu povo. Aquele feed tem tudo. Pode futricar lá. Tem uma técnica de manipulação do estômago. Eu ensinando a mobilizar o estômago. Tem técnica. Paciente com cirurgia de redução do estômago, né? Eu trato assim. Eu trato à medida do possível, né? Tento tirar as tensões da região, né? Uhum. Mesmo aquele paciente que fez, tem as, tem a, tem agora a cirurgia que desvia, né? Eu trato normal. Tenta diminuir os pontos da fáscia, tem uns pontos de fáscia no, no, No abdômen. no abdômen que trata. Bom, eu acho que essa live vai ficar salva lá Lá na no plataforma canal, no canal vizinho, que não do pode falar, YouTube. não diminui o alcance. Hein? E hoje em dia eles estão fazendo a cirurgia dos dois jeitos, né? A gastroplastia e o desvio. Estão fazendo as duas coisas. Tira grande parte do estômago e ainda faz o desvio. Hoje em dia ela está sendo feita assim. É sempre aquilo, né? Cirurgia é um trauma, né? Vocês sempre veem a gente falando das perguntas mais importantes. Trauma e cirurgia. Então, quando você tem um processo desse, é fundamental você tratar a cirurgia, seja mobilizando, seja tratando a face, seja tratando o nervo vago, seja tratando o fígado, seja tratando... Mas você tem que voltar o foco para esse estômago. Eu vou dar uma dica que eu dou para os meus pacientes e que serve para nós como terapeutas também. Ó. Eita, tô com grande estresse grande e junto com isso gastrite e refluxo gritando. O que acontece? Nós não temos nenhum tipo de controle externo. Não podemos controlar o estresse, não podemos controlar as emoções, não podemos controlar o nosso dia. Qual é a única coisa que está sob o nosso controle? A nossa alimentação. Sim. Quando você está dirigindo sob chuva, sob tempestade, você vai rápido ou você vai devagar? Você vai devagar. E aí, você está aí sobre um estresse grande, tá? Você vai acelerar o carro? Não, você vai devagar. Então, você não vai comer besteira, você não vai descontar na alimentação. É aí que você tem que comer direito, é aí que você tem que diminuir a ingestão dos alimentos que são potencialmente inflamatórios, né? Para o estômago é muito ruim. Bebida gasosa, líquido junto com as refeições, leite, os fermentados, fermento químico que estufa e prejudica o fechamento da válvula. Então, ensinem os vossos pacientes e a gente mesmo, a única coisa que está sob o nosso controle é o que entra. O resto não está. Então, cuidar disso, principalmente quando estamos em período de estresse, porque senão o estômago vai gritar. Lembra que o estômago é sintoma também. O refluxo é um sintoma. Então, se já tem refluxo, já pula por debaixo, já pensa no intestino. Você já fala, meu Deus, preciso cuidar. Aí você já... É porque o corpo vai dando dica. A gente só precisa seguir o fio da meada. O cara tá com refluxo, você já pergunta... E o seu intestino funciona bem? Aí ele já vai falar, não, tá ruim. Ou ele tá preso, ou vai estar solto, então. Então, você vai seguindo o fio da meada. Aí, ó, já vou dar uma dica. Uma sequência que você pode perguntar. Quem estiver aqui e perguntar para o paciente. Se o intestino está ruim, né? Esse paciente e o fígado, provavelmente o fígado vai estar ruim também, porque é um casamento. E isso não é um protocolo, tá? Isso, existe uma fisiologia que explica isso, bem explicada. É porque aqui... né? Lá no curso gasta 3 horas para explicar cada coisa dessa. Mas assim, provavelmente esse paciente não dorme direito, esse paciente não tem boa disposição, esse paciente, o intestino não funciona bem, está com dor em mais de algum lugar, está com dor no ombro esquerdo, está com dor na lombar, ou está com dor irradiada na perna. É aquele paciente difuso, sabe? Porque a coisa já está sistêmica. Nós temos que olhar, né? Se há um refluxo, existe uma inflamação que está se espalhando pelo corpo inteiro, né? E normalmente a causa
é uma só. E uma das principais causas, talvez a maior delas, é a alimentação. É a alimentação. Então, conversa, fala, olha, temos que mudar a alimentação, temos que mudar. Eu mesmo, essa semana passada, eu estava cansado. Cheguei sexta-feira no consultório e falei, meu Deus do céu, eu só queria dormir. Aí você vai olhar para a alimentação, doce, né, um monte de coisa que não deveria. Eu falei, bom, então vamos botar as coisas no prumo, né? Tira aí o doce uns 15, 20 dias, recupera o epitélio intestinal, melhora as funções todas, porque senão nós vamos ficar sobrevivendo, né? É sobreviver, não é viver, né? E isso que eu falava, Glória tá sumida, hein, Glória? Tem que ir lá no consultório. que esse feed tem tudo, ele tem tudo, só que tá solto. O lugar onde essa linha segue contínua, onde a gente consegue colocar os pilares, em que a gente consegue te dar as balizas nessa estrada, tá dentro do nosso curso, com o método. Essa experiência de trabalho fez com que a gente desenvolvesse um método de trabalho, que é o método TMA, Terapia Manual Avançada. Então, ali sim a gente pode, né, nortear, explicar, definir com mais tempo, tá? Aqui realmente é para que dividir esse conhecimento com vocês, poder começar a abrir a cabeça, essa mentalidade, porque é muito ruim, é muito frustrante você fazer 20 sessões de fisioterapia no ombro de um paciente e não ter melhora, né? É muito chato, é muito ruim para o paciente, é muito ruim para a gente que atende, é uma frustração tremenda. Na nossa bio tem uma lista de espera para o curso. Se você quiser entrar, digitar seu nome para receber em primeira mão, tá? Tem um link na bio que tem essa lista. Então, assim, a gente pode atender muito feliz, ter muitos resultados, resolver casos complexos, né? Ser feliz da físio, com a físio, deixar os nossos pacientes felizes, com coisas muito simples. Por exemplo, em descobrir a origem da dor desse paciente e tratar com efetividade. Tá? Mais alguma? Vocês querem saber mais alguma coisa? Tem mais alguma dúvida? Curso para físio, ósteo, terapia manual. No último curso, a gente viu até gente que nem era tão da área assim, né? Então, tiver experiência com terapia manual e tiver a fim de estudar anatomia, É bem-vindo, né? Bom, eu acho que é isso, pessoal. Eu queria agradecer a todos que estão aqui com a gente e participem, gostam, né? Porque acho que também é bom para do refluxo com soluço. O soluço ele é frênico, né? É uma Soluço incoordenação do frênico. Então tem tudo a ver. Que não tem nada a ver com o estômago, mas tem achado no estômago. A veia lombar é a ramificação da cólica direita. Você tem veia lombar direita e esquerda. A veia lombar, as veias lombares direitas vão drenar para a cólica direita e a cólica direita vai drenar, aliás, para a cólica direita e aí elas vão drenar tanto para a veia cava como para a veia porta. A veia lombar esquerda vai drenar na veia renal, veia esplênica e veia porta e cava. Fala uma data para me programar aqui. Sei quanto que vai ser. Não vai demorar, não, eu acho. Não vai demorar, não. Meu povo, se programa, vocês fiquem espertos. Fiquem espertos, vai sair. Já coloca esses nomes na bio aí, por favor, para vocês receberem em primeira mão. Thaís, se você não tiver entendido, depois você me chama no direct, tá? Que eu te conto. No zap. Muito bom. É isso, meu povo. Essa é a conexão do estômago com o ombro esquerdo. Espero que tenham gostado. Espero que olhem diferente para os vossos pacientes a partir de amanhã no vosso consultório. Beleza? Fiquem com Deus. Qualquer coisa, manda uma pergunta aí que a gente... Tipo setembro, tipo agosto, tipo... Acho que antes de setembro.
Tá bom? Tá bom, Então, pessoal? tá bom. Fiquem com Deus. Eu vou abrir uma caixinha de pergunta agora, viu? Vocês podem mandar bala lá. Boa noite, boa noite. Tati entrou agora, Laisa, boa noite. Todo mundo que estava aqui, viu? Foi um prazer. Fiquem com Deus. Tchau, Até a tchau. próxima.